pessoal, eu sou o Gabriel e nesse vídeo eu vou falar algumas curiosidades e histórias sobre o estado que eu moro aqui e, claro, falar um pouco da cultura por trás de tudo isso. Então já deixa o seu like e vamos que vamos. Eu estou praticamente em frente ao local onde tem a conferência da Igreja dos Mormons, que acontece de 6 em 6 meses. Eita, lembrando, eles não gostam de ser chamados de Mormons, muitos deles não gostam. Eles preferem que chamem eles de membro da Igreja de Jesus dos Santos dos Últimos Dias, que é a denominação deles, né? Eu estou praticamente em frente aqui, atrás aqui tem um teatro, ali na frente tem o office deles, o escritório. Essa parte aqui que eu moro perto daqui, essa parte tem várias coisas da igreja. Ali na frente tem um museu, aqui tem um teatro, aqui a conferência e no outro lado, lá no outro lado, tem um local onde era a conferência antigamente, né? E também tem um templo que está sendo reformado, já tem um tempo, mas ainda não foi reformado. Então tudo nesse estado tem um pouco da cultura e da igreja mormon. Em todo lugar que você anda aqui, você vai ver alguma coisa que vai lembrar a igreja. E tem muitas igrejas aqui, muitas mesmo. Eu não iria falar sobre a história ou a cultura da igreja mormon, mas falar do estado de Utah e não falar da cultura da igreja, da religião, fica um pouco estranho, querendo ou não, porque esse lugar aqui cresceu, evoluiu através da igreja, através da cultura da igreja. Joseph Smith foi o fundador e o primeiro profeta dessa religião, que foi formada no ano de 1830, em o interior de Nova York, após a tradução do Livro dos Mormons. Ele, Joseph Smith, que não era um cara religioso até então, ele era um caçador de tesouros. Em um certo momento, ele ficou curioso sobre questões religiosas e foi para um bosque fazer orações para saber qual era a religião correta. Então ele disse que teve uma visão de Deus nessa oração no bosque, em que ele encontrou Deus e Jesus. Então Deus disse para Joseph que nenhuma igreja era verdadeira e que ele seria chamado para restaurar a igreja na terra e preparar para a segunda vinda de Jesus. Essa foi a primeira visão que ele teve, mas ele não disse nada a ninguém sobre isso, até que um certo dia ele teve uma outra visão com um anjo chamado Moroni. E ele dizia que a segunda vinda de Jesus estava próxima e que tinha um livro em placa de ouro perto da casa dele que ele iria ter que traduzir e que tinha um material todo lá para ele traduzir. Mas apesar dele ser um caçador de tesouros até então e não religioso, ele resolveu ir lá, pegou essas placas e traduziu. Foi assim que nasceu o Livro dos Mormons. Após isso ele começou a pregar a palavra em o interior de Nova York e ganhar muitos seguidores. E ele teve algumas visões, como a que Deus tinha uma esposa e morava perto de uma estrela. Então os mormons foram muito perseguidos naquela época, com o passar do tempo que a religião ia crescendo. Então com essa perseguição eles mudaram para Ohio. E lá a igreja cresceu mais e mais, mas cada vez que crescia ganhava mais inimigos. Joseph, em um certo momento, teve um envolvimento com os maçons. E ele sempre teve visões de anjos que passavam e diziam revelações para ele. Em uma dessas revelações, o anjo disse para ele que ele teria que ter várias esposas, a famosa poligamia. Após isso, ele começou a pregar isso dentro da religião. E ele teve mais de 40 esposas, desde jovens de 13, 14, 15 anos até mais velhas de 40, 50 anos. Após Joseph, vários outros profetas tiveram várias esposas e eles diziam que isso era uma lei divina. Em um certo momento as pessoas se revoltaram e foram na casa dele, tiraram o Joseph de casa, deram uma pisa nele no meio da rua, deixaram ele quase nu, pegaram o bebê dele, jogaram no chão e ele perdeu um filho, o bebê, após a revolta das pessoas que não concordavam com esse tipo de coisa. Então após isso eles se mudaram para Missouri, cada vez mais indo de leste para oeste dos Estados Unidos em busca da terra prometida, da terra santa, para a segunda vinda de Jesus Cristo. E em um certo momento Joseph se candidatou à presidência dos Estados Unidos, mesmo não tendo chances. Então os políticos viram isso como uma ameaça. Ele foi preso novamente e após ser preso uma multidão foram na cadeia e mataram ele e o irmão dele a tiros. Após a morte, os mormons foram expulsos de Illinois e Missouri e cada vez mais eles iam para o oeste do país, que era o México, para escapar da perseguição americana.
No caso, aqui onde estou era México. Então eles chegaram aqui, só tinham nativos e eles foram os pioneiros. Então, chegando aqui, eles começaram a construir o tão famoso Sião, a Terra Prometida, a Nova Jerusalém. A comunidade era mais importante do que o indivíduo para eles. Então, quando eles chegaram aqui, eles fizeram isso crescer muito rapidamente, criando assim uma economia organizada pela igreja, com jornais, eles tinham moedas próprias, usina de açúcar e etc. E os nativos que moravam aqui, ou eles fizeram acordos, ou eles tiravam eles de forma um pouco brutal. Eles só não esperavam que essa região aqui, que era México, iria virar Estados Unidos. E após essa região se tornar Estados Unidos, parte dos Estados Unidos, o governo americano iria fiscalizar tudo que eles estavam fazendo. Após o tempo, um governo americano fez uma lei contra a poligamia. Isso foi um problema para os mormons. Após essa lei, alguns líderes mormons não queriam acabar com isso. E aconteceu quase uma guerra entre o governo americano e a religião e a igreja mormon. Os líderes mormons tinham uma milícia que lutavam a favor das ideias dele contra o governo americano ou qualquer um. E em um certo momento, a milícia dos mormons encontraram alguns colonos que estavam indo para a Califórnia, mandaram todos eles descer do trem, entregar suas armas e eles fizeram um massacre, matando mais de 120 pessoas, entre crianças, mulheres e homens. Após algum tempo e muitas coisas que aconteceram, o governo americano e os mormons fizeram um acordo. Mas nem todos da igreja concordavam com as leis e com as coisas que o governo federal queria acabar, que acontecia dentro da igreja. Então, alguns mormons que não concordavam com essas mudanças sobre questões de poligamia e outras coisas, formaram uma outra religião, que foram para o Arizona, parte dos mormons que não aceitavam essa mudança, e até hoje eles estão no Arizona e tem mais de 30 mil membros e continuam com os mesmos atos de poligamia e tendo várias esposas, enquanto aqui essa igreja mudou e não existe mais essa questão de poligamia após toda essa mudança. A igreja mormon tem mais de 17 milhões de membros espalhados pelo mundo. O estado de Utah tem a cultura da igreja, tem a universidade da igreja e tudo gira em torno da igreja. E é uma igreja que tem muito dinheiro e uma história bem controversa. Salt Lake tem muitas coisas que eu gosto e outras coisas que eu não gosto tanto. Eu odeio neve e aqui neva, mas tem outras coisas que eu gosto muito daqui, como a tranquilidade desse lugar. Esse lugar me passa uma tranquilidade, me passa uma segurança que em outros estados eu não tinha, porque eu já morei em outros estados, já tive outras experiências e aqui é um lugar que passa muita segurança para mim. E eu costumo dizer que esse lugar é um lugar para formar família, ter filhos, que com certeza você vai ter um filho com uma boa educação e vai se sentir seguro em criar seu filho aqui. Mas às vezes esse lugar é um pouco boring. Como posso dizer boring? Tedioso, é um pouco tedioso, né? E aqui tem os maiores índices de depressão dos Estados Unidos. Então é um pouco complicado, por isso que eu falo que você tem que ter a mente muito forte quando você vai para outro país e quando você não conhece a cultura e não sabe de muita coisa. O Salt Lake é um vale, então como é um vale, aqui é um lugar que tem um ar muito poluído. Quem tem problemas respiratórios sofre aqui, é mais um detalhe. Mas é isso, pessoal, eu espero que tenham gostado do vídeo. Dá seu like, compartilha, comenta, manda para os amigos e logo logo teremos novos vídeos sobre outras várias histórias e coisas curiosas daqui dos Estados Unidos e especificamente do lugar que eu estou morando hoje, em Utah.